Bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Corrupção. Com certeza você já leu ou ouviu falar sobre esse assunto em algum momento da sua vida. Normalmente ela está mais ligada ao cenário político, mas alguns atos do cotidiano, aparentemente inofensivos, também escondem uma atitude corrupta, como andar no acostamento ou fazer pequenas chantagens. Como transformar nossos atos em mais éticos e honestos e qual é o nosso papel com relação à corrupção? Hoje o Ponto de Encontro debate esse assunto e para isso estão no estúdio com a gente o professor da Faculdade de Direito da PUC, Josué Mastrodi, e também o professor da Faculdade de Ciências Sociais, Arnaldo Lemos Filho. Professores, obrigada pela participação hoje aqui no Ponto de Encontro, discutindo esse assunto. Professor Arnaldo, queria começar com o senhor. Como que a gente pode definir o que é a corrupção? Olha, é um ato que vai contra todos os valores éticos que a sociedade tem. Toda a sociedade tem uma dimensão ética. E essa dimensão ética era fundamentada em valores que tem todo ser humano. O ser humano é um ser racional, ele sabe o que faz, ele responde pelo que faz, ele é livre, ele decide. E toda a sociedade tem suas normas. Quando o indivíduo fere essas normas, viola essas normas, ele está fazendo um ato de corrupção. Então a corrupção está ligado à dimensão ética do ser humano. E a gente pode dizer que existe um ponto em que a corrupção nasce? Muitos estudiosos falam que no Brasil, por exemplo, a corrupção existe desde a época do descobrimento. Existe um marco que a gente possa delimitar como o nascimento da corrupção ou isso é uma coisa praticamente impossível de se fazer, professor? Olha, no Brasil existe um estudo muito interessante de um jurista, Raimundo Fauro, chamado Os Donos do Poder, em que ele disse que a corrupção é um vício herdado da Península Ibérica. Portanto, é uma herança ibérica, porque se estabeleceu aqui no Brasil uma relação patrimonialista entre Estado e sociedade. Então, para entender isso, nós temos que entender o que é uma sociedade patrimonial, né? E o Raimundo Fauro disse que o Brasil é um Estado patrimonial. O Estado patrimonial é aquele Estado em que não há distinção entre o público e o privado. Então, quando estamos falando em corrupção aqui, nós estamos falando de corrupção no ponto de vista daquilo que é público, daquilo que é comum. Não estou entrando ainda na questão do cotidiano das pessoas, mas a corrupção no sentido relacionado ao poder, né? No Estado patrimonial, existe um tipo de poder que o Max Weber, no qual o Raimundo Fauro se baseia, que é o poder tradicional, onde não há distinção entre o público e o privado, né? Então é um tipo de poder onde há política de favores, há clientelismo, há nepotismo, né? Há compadrio. São fenômenos que você encontra na sociedade brasileira desde a colônia. Que a gente pode depois discutir melhor isso. Professor Josué, o professor Arnaldo estava comentando com a gente que é uma coisa muito antiga. Trazendo um pouco mais para o presente a questão da corrupção, o ano de 2015, infelizmente, foi marcado por vários escândalos de corrupção, assim como anos anteriores também, mas o ano de 2015 mais fortemente. E muitos brasileiros se sentem indignados ao ver que nenhum escândalo como esse existe uma punição efetiva. Mas mesmo assim existe um aparato jurídico no Brasil que determina sobre punições, são leis anticorrupção. Por que então essa estrutura não funciona, entre aspas? Antes de mais nada, um prazer estar aqui com você, professor Arnaldo, falando sobre este assunto que infelizmente sempre volta à moda. O problema é atual, mas o problema, na verdade, nunca deixou de ser atual. O professor Arnaldo acabou de lembrar que isso vem desde 1500, mas, na verdade, não é alguma coisa. Embora eu seja apaixonado pela leitura do Raimundo Fauro também, eu
Eu queria até complementar esse ponto no sentido de que a questão da corrupção, ela tem um substrato na sociedade, não só com base na ética, mas não com relação à estruturação das regras do jogo em termos históricos ou em termos sociológicos, mas toda a sociedade acaba se estruturando segundo certos valores que são importantes para ela, a ponto desses valores serem tão importantes que criam-se normas. E ir contra essas normas, muitas vezes a pessoa é imoral ou ela é criminosa porque essas normas são jurídicas. E todas as vezes que alguém vai contra uma norma moral, vai contra essa regra do jogo, ele está cometendo um ato que pode ser entendido de maneira larga, de maneira ampla, como um ato de corrupção. Por exemplo, nós temos alunos na PUC, aliás, estudantes no Brasil inteiro, que ao colarem para uma prova, eles estão tirando a regra do jogo, que era estudar para a prova, e a cola acaba sendo um ato de corrupção. A pessoa, quando vai participar de uma licitação pública, em vez de ela participar da licitação com envelopes fechados, ela se apresenta à administração interessada por aquela licitação e dá um valor para aquela pessoa, uma propina, para que ela vença a licitação por outros meios que não as regras do jogo estabelecidas, aquilo é uma forma de corrupção. O governador, o presidente, o prefeito, quando aceita uma determinada, faz uma proposta à Câmara ou à Assembleia ou ao Poder Legislativo no sentido de apresentar algo diferente do que está estabelecido, com segundas intenções, ou seja, apresenta um interesse público, mas na verdade por trás está o interesse de um grupo político, de um grupo econômico, ele está agindo com corrupção. A partir do momento que o homem, que não é repúblico, como dizia acho que Joaquim Nabuco, a partir do momento que o homem não busca na esfera pública o interesse público, mas o interesse privado, ele age de maneira corrupta. E há no Brasil hoje, e sempre, na verdade, pelo menos desde o Código Penal da década de 40 do século passado, existem inúmeras normas jurídicas que vedam, que visam a proibir esse tipo de ato. No Brasil, desde o ano passado, nós temos uma lei anticorrupção que determina que quem corrompe o administrador público, quem corrompe o homem público, também deverá ser responsabilizado. Curiosamente, faz um ano e pouco que essa lei está em vigor e nós não temos um processo judicial relativo a ela. Com relação a políticos, por exemplo, presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, governador do Estado, nós temos inúmeras histórias, inúmeros relatos que saem na mídia, alguns com mais força, outros com um pouco menos, sobre práticas que aparentemente, ou por que eu estou dizendo aparentemente? Porque ainda não foi provado em nenhum dos casos. Embora a mídia apresente com quase certeza de que todos eles são culpados, sem o processo judicial não é possível que haja nenhuma punição jurídica. E infelizmente ou felizmente os processos são demorados porque é preciso dar direito de defesa. Por exemplo, o Eduardo Cunha, que fala que tem milhões na Suíça e que isso é fruto de vendas de carne para a Etiópia, se eu não estou enganado, e que por isso ele tem milhões, e ele não contou para ninguém, nem para o imposto de renda que ele tem aquilo. Tudo isso que está acontecendo na mídia precisaria ser objeto de um processo judicial. Ele pode sofrer algum tipo de cassação do seu mandato, isso não é mais jurídico, isso seria político. Os pares dele, a Câmara dos Deputados, têm toda a possibilidade de mover um processo por quebra de decoro parlamentar. Mas olha que curioso, não é porque ele possui esse dinheiro na Suíça, e nem é se esse dinheiro na Suíça é lícito ou ilícito, mas porque ele, numa declaração que ele deu dentro da Câmara dos Deputados, ele declarou, sob juramento de verdade, salvo engano, que ele não tinha contas na Suíça, e por causa disso ele pode perder o mandato. No caso da Presidente da República, existem inúmeras situações que a envolvem ou que direcionam o seu envolvimento a escândalos da Petrobras, principalmente nessa operação Lava Jato. Mas ela ainda não foi sequer indiciada no processo da Lava Jato. Se ela vier a ser indiciada, ela precisaria ser julgada, segundo a Constituição, pelo Supremo Tribunal Federal. Qualquer crime do Presidente da República deve ser um julgamento do Supremo Tribunal Federal, e julgamento de direito criminal no Supremo Tribunal Federal, eu imagino que vai durar mais ou menos o que levou o mensalão para demora, certo? Mas nas instâncias inferiores, isso também acontece com outras pessoas. O julgamento é demorado. E as pessoas têm uma sede de vingança, uma sede de ver acontecer alguma coisa mais rápido do que o processo anda.
E com relação aos chamados crimes de responsabilidade, ou seja, que, embora chame crime de responsabilidade, não são ilícitos penais, são questões envolvendo malversação de dinheiro público ou uma administração ruim do presidente, isso pode ser considerado como o objeto de um pedido de impeachment, que, embora tenha havido, só no ano de 2015, acho que uns 15 pedidos de impeachment, nenhum ainda veio a ser analisado. O presidente da Câmara, que é quem tem competência de propor a abertura do processo de impeachment, ainda não fez isso em relação a Dilma Rousseff. Professor, o professor Josué acabou tocando num ponto importante durante a fala dele, que é a questão da mídia. O que a gente vê é que os escândalos de corrupção, o assunto corrupção, ele está muito mais presente na pauta do noticiário de uma forma geral. A gente pode atribuir isso ao fato de que exista mais corrupção, ou hoje o nosso acesso a esse tipo de informação é maior, por isso a gente acaba tendo essa impressão? Nós lemos manchetes. Nosso povo não lê a notícia, lê manchetes, né? Você pega a manchete de 2 jornais, a primeira página dos jornais, você vê como são construídas as manchetes. Existem muitos interesses econômicos que envolvem a mídia em geral. São os mesmos interesses econômicos que fazem com que, neste estado patrimonialista, os políticos também acabem dando mais voz para grupos de interesse econômico do que grupos de interesse social. É muito mais fácil um grupo econômico conseguir acesso a um deputado para fazer passar uma lei do que um grupo social. Eu não estou dizendo que o grupo econômico não deva fazer isso. Existem lobbies, e o lobby, ainda que no Brasil tenha uma carga semântica muito complicada, é perfeitamente possível entender um grupo de interesse legítimo que busca a satisfação de um interesse junto ao Poder Legislativo ou junto à administração pública para passar uma lei ou passar um ato do interesse dele. O problema é não utilizar os recursos da democracia. O problema é a propina, o problema é o dinheiro por baixo dos panos, o problema é a mala preta, que infelizmente na estrutura social que nós vivemos, acaba sendo o atalho, a forma fácil de se conseguir aquilo que democraticamente não seria possível, porque os interesses sociais seriam outros. Essa forma de tentar passar na frente, utilizando de dinheiro privado, essa forma de passar o interesse próprio na frente do interesse público ou no interesse dos outros, que por democracia teria preferência ou prioridade, é o que efetivamente se chama corrupção. E diante desse cenário, a gente viu que, infelizmente, é muito negativo para o interesse público de uma forma geral. Que tipo de esperança que a gente pode ter? É possível ainda um dia, num futuro, mudar esse cenário e viver num país com menos corrupção? Isso falando do ponto de vista político. A gente ainda nem entrou na corrupção individual do brasileiro. Mas do ponto de vista político, a gente pode ter esperança de que num futuro, talvez até distante, essa realidade se mude de alguma forma? Eu sou um pouco... Olha, enquanto há vida, há esperança. Mas... nós temos um problema muito sério de nós sempre acharmos prático resolver o problema de um jeito que não é para ser resolvido. Nós sempre, infelizmente, buscamos pela lei do mínimo esforço, nós sempre buscamos atalhos. Eu estou dizendo nós, por favor, não estou dizendo eu, assim, nós, seres humanos, temos, infelizmente, às vezes, a propensão para resolver as coisas de um outro jeito. O problema é que esse outro jeito é forçado, é fazer à força, fazer contra aquilo que está estabelecido. Dependendo da posição em que nós estamos na estrutura social, aquilo até não causa consequência alguma e às vezes causa. Vou dar um exemplo também interessante. Houve uma vez eu acho que na Barra da Tijuca, um bairro classe média alta do Rio de Janeiro, a situação de um furto dentro do salão de festas. E os moradores tinham certeza que era o filho da empregada e que iam chamar a polícia, queriam resolver isso, aquilo, não sei. Foram ver a câmera de segurança, descobriram que eram filhos de pessoas do condomínio. Moradores. E aí os moradores, não, veja bem, deixa disso, eles só estavam brincando. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos colocar, empatia, nos colocarmos no lugar do outro. E às vezes quando o outro é próximo da gente, a empatia é maior e quando distante, a empatia é menor. Nós tendemos a ser rigorosos na exigência de punição de pessoas que não são próximas. E nós queremos ser lenientes ou queremos fazer algo mais tranquilo com relação a quem nós temos uma propensão a não sermos isonômicos.
isonomia e igualdade de todos perante a lei. Ou seja, nós já temos uma propensão de queremos ser brandos com quem é próximo e querer que a punição seja o mais severa possível com quem está distante. Aí a necessidade, muitas vezes, para que haja punição, de haver a demonização do réu. O réu se torna alguém que não é uma pessoa, réu até de coisa, que quanto mais distante ele for de nós, mais fácil de aplicar a pena. Certo? E teve um cara lá no passado que falava, tire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Mas ao longo do tempo, à medida que essas coisas são institucionalizadas, nós começamos mesmo dentro da estrutura do Estado, a fazer concessões às pessoas próximas e a sermos rigorosos com quem não é. Acaba havendo, como disse o professor Arnaldo Lemos, compadrios, nepotismos. Isso no Brasil, eu acho que nós somos um caso de estudo mundial, porque eu não sei se em outro lugar há tantas situações de compadrio ou tantas situações em que o dinheiro público é utilizado para benefícios privados de quem está ali. Nós temos situações, por exemplo, você vai para a Suécia, vai para a Inglaterra, o primeiro-ministro ou o juiz da Suprema Corte anda de trem, anda de bicicleta, pega a classe econômica no voo em que ele vai a trabalho, ele vai em função. No Brasil, não. No Brasil, se a autoridade não tiver carro com motorista, ela não aceita ser autoridade, ela acha que aquilo é um absurdo, uma afronta à dignidade do próprio cargo. E ela, na verdade, é alguém como nós, ou deveria ser alguém como nós. Então, eu respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que também fazer uma revisão histórica, uma fundamentação histórica, não só dessa herança que nós recebemos do patrimonialismo, mas como isso se processou ao longo da história do Brasil, né? Se a gente vê o Brasil é um país de mandões, né? Um país de mandões. Uma frase que se ouve muito, principalmente no interior, você sabe com quem você está falando? A carteirada. Então, há um estudo muito interessante de história de uma professora, Maria Silvia Franco, chamado Homens Livres numa Sociedade Escravocrata. Na colônia, nós tínhamos dois grandes personagens na nossa história. De um lado, o senhor, né? O senhor da terra, de outro lado, o escravo. Mas entre o senhor e o escravo havia um terceiro personagem, que era o homem pobre livre. Ele era pobre porque não era senhor, e ele era livre porque não era escravo. Geralmente era o mulato, né? Que vivia de favor na fazenda do senhor. O senhor dava a ele um pedacinho de terra, onde ele fazia lá uma casinha, fazia lá um roçado de milho, criava uns porcos. E pelo fato dele morar de favor ali, na fazenda do senhor, quando havia conflitos, e naquele momento nós não tínhamos conflito de classes sociais, como no capitalismo, né? Mas conflito de parentelas, de famílias, ele devia favores ao senhor, né? E, portanto, ele ia defender o senhor. Essa é a origem do capanga, né? Do capanga e a origem lá no Nordeste do cangaço. Depois o cangaço, evidente, se torna independente disso, mas isso faz com que se crie na sociedade uma sociedade em que nós tem que haver uma troca de favores, né? O capanga tinha deveres ao senhor. Esse sistema vai prevalecer no Brasil quando a gente lembra do compadrio, né? Por que os fazendeiros antigos eram padrinhos de 20, 30 colonos na sua fazenda? Porque sabia que o fazendeiro, você sabe que na Igreja Católica, ser compadre e ser comadre, cria-se uma relação de parentesco espiritual. Portanto, na ausência do pai, ou mesmo na impossibilidade do pai, o padrinho é responsável pelo filho. Então o fazendeiro arrumava emprego para o afilhado na prefeitura. E por que arrumava emprego na prefeitura? Porque o prefeito devia favores a ele. Porque quando o prefeito foi eleito, ele ajudou a eleição do prefeito. Então cria-se uma correlação de favores, de trocas, né? Quase que lembrando aquela frase da oração de São Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. Né? Essa troca de favores leva ao clientelismo,
leva ao nepotismo, leva às propinas que tem hoje, né? Então, essa é uma cultura. Nós temos uma cultura de favores que vai desde a eleição do prefeito, né? E isso não vai haver, portanto, a distinção entre o público e o privado. Ele é eleito prefeito, ele coloca a mulher como secretária de educação, o pai como chefe de gabinete, o filho como assessor, o primo, o tio, coloca a família toda porque ele torna a prefeitura patrimônio dele. É isso que nós chamamos de sociedade patrimonial. Torna-se patrimônio dele. Ele não sabe distinguir o público do privado. Ele é eleito prefeito, um fazendeiro o ajudou muito, o fazendeiro vai lá e pede a ele uma máquina de terraplanagem para arrumar a estrada que vai só para a fazenda desse fazendeiro. O prefeito deve favores a ele, então uma máquina da prefeitura, com um funcionário da prefeitura, pago com o seu dinheiro, vai fazer um serviço particular. Quer dizer, esse sistema de favores, então quando você chega num nível mais alto aí, né, na Petrobras, nas empresas estatais, nas secretarias, nos ministérios, você vê a troca de favores entre deputados, entre políticos, né? Então, essa corrupção, como resolver isso? Enquanto houver essa ambiguidade entre Estado e sociedade, né, o que a sociedade tem feito? Existem alguns organismos, aqui é a Transparência Brasil, existem os movimentos sociais, mas enquanto não houver uma reforma do Estado, né, e a reforma do Estado não é essa reforma que estão colocando aí, né? A reforma do Estado é uma reforma, não é só uma reforma política, não é só eleitoral, uma reforma agrária, uma reforma urbana, uma reforma tributária, né? Vamos lembrar lá de 64, antes de 64, quando o Jango quis fazer as chamadas reformas de base, que até hoje não foram feitas, né? Enquanto não houver isso, sempre vai haver essa dicotomia, essa contradição entre Estado e sociedade. E os movimentos sociais que estão aí, que muitas vezes são criminalizados. Justamente para impedir qualquer mudança. Para impedir qualquer mudança. E só para piorar, só para criar mais ainda ceticismo da minha parte, existe esse estado patrimonialista em que pessoas, compadres, acabam acessando um cargo de comando de uma determinada, e acaba tendo acesso a um determinado valor orçamentário, acaba tendo acesso à possibilidade de adquirir bens para o poder público. Por exemplo, precisa fazer uma licitação para comprar bens, por exemplo, para comprar uma plataforma de petróleo para a Petrobras, ou para comprar um outro escândalo de corrupção que está um pouco esquecido, comprar trens para o metrô de São Paulo. E valores assim de corrupção envolvendo bilhões, não dá para, assim, a quantidade de dinheiro que foi desviado, que foi entregue é inimaginável. E esses cargos que podem decidir de onde ou de quem comprar, eles acabam sendo as noivas mais queridas das empresas que produzem esses produtos. Porque a empresa, dentro do sistema de produção capitalista, do modo de produção capitalista, ela precisa produzir, ela precisa faturar, ela precisa vender. E havendo a possibilidade de garantir o faturamento, ou seja, como que ela faz para, puxa vida, se eu tiver um contrato que me garanta o fornecimento de trem ou de plataforma de petróleo por não sei quanto tempo, eu garanto, aí ele vai pensar, aí ele tenta colocar boas intenções na sua atitude. Eu vou garantir os empregos da minha indústria, eu vou garantir o desenvolvimento do meu país, eu vou conseguir. Então o que ele faz? Ele iria vender os produtos por, sei lá, 10 mil, ele chega para essa pessoa que está no cargo, seja ele patrimonialista ou não, seja ele eleito ou não, seja ele indicado ou não, passou no concurso ou não, e fala: eu gostaria muito de vencer isso, porque eu tenho meus trabalhadores, eu quero que eles continuem trabalhando por muito tempo, o meu produto é 10 mil, e eu quero saber como é que eu faço para eu ganhar. Claro que não é desse jeito, sabe? Aliás, eu não faço a menor ideia como que é o tipo, como que é o approach, né? Como é a abordagem nesse caso, mas no final das contas, olha, quanto que é para eu ganhar? E isso é uma coisa muito complicada, porque por que isso é corrupto? Porque a regra do jogo era uma. Ele chegou assim: eu não quero ser assim, eu quero que seja de outro jeito.
Eu quero que seja de um jeito que me garanta e eu não quero saber dos outros. É uma coisa meio mafiosa, é uma coisa meio PCC, é uma coisa... Olha, ou você vai lá e vai fazer isso, e para você fazer isso eu te dou tanto. Ah, mas isso é ilegal, eu não quero. Bom, então eu dobro... Ah, você ficou ofendido? Então eu dobro o preço. Às vezes a pessoa não quer fazer porque ela tem princípios éticos, ela tem princípios morais, e a pessoa não entendeu isso. Ela entendeu simplesmente, não, na verdade ela está querendo que eu aumente o preço, né? Então diga por quanto você faz, certo? E aí a pessoa no final fala, eu não faço por valor nenhum porque eu não me corrompo. E não tem problema, então vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o teu chefe, ele tira você daí ou eu acerto com ele, está tudo certo. Infelizmente, enquanto houver possibilidade do poder econômico ou de qualquer outro tipo de poder interferir no interesse público, sempre haverá possibilidade de corrupção. E por mais íntegras que sejam as pessoas, infelizmente a pressão pode chegar a tal força que essa pressão permite que a corrupção aconteça. Eu não sei como resolver isso, eu não sei se todas as pessoas começarem a ser bem educadas desde pequena, isso vai melhorar, eu não sei se for ensinado nas escolas isso vai melhorar, mas sem dúvida alguma a gente tem que fazer alguma coisa, e pela educação e pela transparência, como disse o professor Lemos, pelo forçar que todas as relações públicas aconteçam à luz do dia. Um ministro da Suprema Corte norte-americana uma vez falou que a luz do sol é o melhor detergente para todas essas sujeiras. E talvez a única chance nossa seja efetivamente a transparência. Mas ainda acrescentando nessa parte pública, né, eu gostaria de colocar duas coisas. Primeiro, você já colocou, mas seria bom enfatizar a morosidade do Poder Judiciário, né? É evidente que ele tem que ser moroso mesmo, devido a dar garantia para de defesa, mas em outros países não existe um processo, né? O devido processo penal, por exemplo, legal, aí é muito mais rápido, né? Em segundo lugar, a questão da impunidade, né? Todo mundo rouba porque todo mundo sabe que como é moroso e às vezes pode até prescrever, né? Em questão de idade, né? Vamos lembrar aí do Maluf, do juiz Nicolau, né? Muitas vezes prescreve por causa da idade. E outro lado a questão de classes sociais, né? Ladrão de galinha vai para a cadeia, né? Os grandes ladrões, né, pagam advogados a peso de ouro, né, impetram e conseguem habeas corpus inúmeros, porque o processo permite, né, quando não subornam os juízes. Né, o poder econômico consegue fazer isso. Quando não subornam os juízes. E não vão para a cadeia. O que a gente está vendo hoje pode ser uma esperança, pode ser até criticado. Quem está na cadeia hoje, pelo menos, né? Grandes empresários lá em Curitiba. Sim. Mas o que está acontecendo com o Eduardo Cunha? Todo mundo, aí vem outra questão, a imunidade parlamentar, né? Então você tem a impunidade, a morosidade. a imunidade parlamentar e a morosidade. Ora, tudo isso é evidente que favorece a corrupção aí nas questões públicas, né? Infelizmente, o nosso tempo terminou aqui, professor. Eu agradeço a presença do senhor, agradeço a sua presença, professor Josué, auxiliando a gente aqui nesse programa, debatendo um assunto tão importante, infelizmente, de solução que a gente ainda não enxerga, mas quem sabe aí um dia. Obrigada pela participação mais uma vez. Muito obrigado. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Essa produção e outros programas da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também no nosso portal da internet. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!